Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à continuação do nosso treinamento Tecla Structures 2025. Estamos aqui, vamos dar continuidade no nosso projeto, que ainda não tem um nome. Me ajudem aí a dar um nome aqui para o nosso projetinho, deixem aí nos comentários. Vamos fazer uma cobertura aqui com um leve mezanino, para treino mesmo. Depois vou explicar um pouco para vocês o conceito na hora que a gente entrar nos projetos. Eu ainda vou disponibilizar eles para vocês. Estamos caminhando aqui, estamos adentrando no programa, estamos mergulhando no programa. Ainda estamos na superfície, a gente ainda vai pôr a mão na massa. Então calma, relaxa, respira. Tô passando para vocês dicas valiosas aqui do que é, o que o programa está aqui apresentando para a gente na nossa frente, o que a gente tem de opção. Começamos com as opções do que o programa te oferece, para vocês meio que se situarem. Agora vamos entrar num conteúdo um pouquinho mais específico, que é preparação do Tecla para o seu trabalho. Ou seja, vamos tentar identificar aqui juntos o que é importante para a gente poder fazer o nosso trabalho aqui dentro. O que é importante e a gente vai precisar manejar, dar comandos repetidamente, sucessivamente. Então vamos tentar identificar o que a gente vai utilizar mais e muito aqui dentro do programa para a gente poder programar isso através de comandos e facilitar a nossa vida e a gente poder trabalhar ágil, trabalhar rápido e ter a coisa ali devagarzinho, encaixando na nossa cabeça quais são os comandos que a gente mais vai usar, como configurar eles, como configurar essa aba que a gente está vendo inicial aqui em cima, essa aba toda aqui em cima que eu vou rolar ela, ó, tá? Essa aba aqui. Esses botões a gente consegue configurar eles não precisam ficar exatamente nessa ordem. Você pode criar uma abinha sua aqui, ó, com seu nome ou, sei lá, a sua característica, o que você entender melhor. Você pode criar uma aba ali para poder ter os melhores e os mais usuais e os comandos mais usuais ali para você, já bem de frente, para você não precisar estar navegando sempre entre abas aqui, beleza? Vamos lá, vamos começar. Mas antes, você que chegou até aqui, muito obrigado por estar vindo acompanhando o treinamento. Esse vídeo está saindo aqui com um gapzinho do anterior. Tô com muita coisa em desenvolvimento, tô com muito projeto em andamento, muitas ideias, muitas coisas novas aí estão surgindo, graças a Deus. Pro bem de todos, pro bem da informação, esse é sempre o meu foco, a informação, tá? Eu tenho pra mim que essa é a matéria-prima mais valiosa de todas hoje, informação. Quem tem isso, quem tem o domínio disso, consegue muito mais coisas, consegue muito mais além. E tá à frente de muitos outros aí no mercado. Então, obrigado por ter chegado até aqui. Fica firme, vamos junto, vamos nessa. Conto com o apoio de vocês para dar continuidade aqui, é muito importante. Então, comenta aí embaixo o que vocês estão achando. Deixa algum recado aí legal, comenta aí o que você quer ver, se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida do treinamento anterior, se vai surgir alguma dúvida aqui nesse vídeo agora, nesse atual, se vai surgir alguma dúvida, deixa nos comentários. Não economize, não se poupe, então ouse aí perguntar o que estiver te incomodando e o que mais você quiser saber, beleza? Vamos nessa. Arquivo, menu arquivo aqui em cima, ó, barrinha azul, 3 tracinhos. Fica fixo aqui, por mais que você role, isso aqui sempre vai ficar fixo. Então, vem aqui nesse cara, no menu, vem aqui em configurações. Primeiro vamos falar da faixa de ícones, que é essa faixa aqui em cima, essa faixa aqui em cima. Vamos nela primeiro, no centro de configuração dela. Esse é o editor da faixa de ícones, ou seja, ele vai editar o quê? Esses caras aqui em cima, esses botões aqui em cima que você tem, que o programa vem pré-formatado para você poder trabalhar, beleza? Ou seja, tá vendo que ele repete aqui dentro essa mesma aba do mesmo jeitinho que ela tá, só não tudo maiúsculo, né? Aqui tá de outra forma, lá aparece tudo em maiúsculo, mas é a mesma. Aqui tem todos os ícones. Primeiro vamos falar dessa guia aqui, ó, desses caras aqui na lateral. Botão simples, botão checar, botão de lista suspensa, botão partir, separador, guia. Então, botão simples, você vai buscar aqui qualquer comando para adicionar, qualquer comando que você queira. Às vezes tem alguma coisa que você usa e não tem aqui. Por exemplo, explodir componentes. Muitas das vezes a gente está trabalhando e, por exemplo, a gente vai criando as macros, né, de ligação. E aí essa macro, ela
ela tem um símbolo ali para mostrar que aquele conjunto de peças ali é feito por uma macro, que possibilita, depois que eu lançar isso no modelo e criar a ligação, eu posso entrar, dar duplo clique nesse símbolo ou em uma das peças, se eu tiver com a opção de seleção de componentes ligada, clicar nele e entrar na configuração para editar, certo? E aí, por exemplo, chega um momento que, ok, você pode carregar isso até o seu detalhamento, finalizar a obra inteirinha, mantendo essa simbologia lá, tudo bacana. O problema é se você precisar alterar alguma peça, por exemplo, a viga ou a coluna que você precisou lançar, que não é macro, é peça que você lançou. Às vezes você precisa editar alguma informação nessa peça. Sei lá, o perfil mudou, só o perfil. Não sei, alguma coisa em específico, o nome dela. Às vezes você precisa editar só ela, uma informação que só diz respeito a ela, e a sua macro, se ela tiver ainda como componente, como macro lá, ela atualiza. Então, por exemplo, se você marcou aquelas peças, ela vai resetar, vai limpar a marcação daquelas peças. Isso pode gerar uma bagunça para você no seu detalhamento. Então, em alguns momentos você precisa explodir. Por exemplo, se você está seguro que o modelo não vai mais mudar, o modelo está pronto, está consolidado, e agora é só entrar e detalhar, então, ok, você já tem segurança de trabalhar com macro ou sem macro, porque se não vai mudar, tá a macro lá, o componente lá ainda ou não faz diferença. Então eu sugiro que você exploda esses componentes. E esse comando aqui, explodir componentes, é um dos comandos que não vem aqui para você de maneira nativa, né? Então, ó, ao selecionar ele aqui, ó, explodir componentes, eu posso vir aqui selecionar que eu quero um ícone pequeno, um ícone médio, um ícone escalável, mas ainda não tem nada aqui, ó, mostrando para mim. Então, o que acontece? Tem que procurar aqui no banco de dados algum ícone para dar para esse cara aqui que não tem nenhum ícone nele ainda pré-configurado. O que o programa te dá? Então vamos achar um ícone aqui genérico, mais ou menos aqui, ó, aqui. Pode ver que ele criou um ícone pro meu botão de explodir. E aí, beleza, tô com o meu botão criado aqui, posso vir, por exemplo, no aço e clicar e arrastar e adicionar esse botão aqui agora. E aí, a partir de agora, dentro da aba de aço, passa a ter um botão novo para mim explodir. Assim que eu salvar, vamos aqui, ó, salvar, fechar, ele vai atualizar para mim, deixa eu carregá-la, sim. E assim que eu entrar aqui no aço, ó, concreto, aço, tá aqui para mim já meu símbolo de explodir componentes. Beleza? Então, recapitulando, faixa de menu, configurações, faixa de ícones. E por aqui, ó, botão simples, você vem e adiciona qualquer comando aqui que você queira. Os outros caras aqui, não vamos entrar muito nessa seara. Isso aqui é coisa que recomendo que vocês venham dar uma fuçada aqui. Muitas coisas aqui repetem o mesmo assunto, ou seja, cria alguns botões. Botão de partir, sabe? Nunca mexi nessa parte. Separador, eu acho que aqui é a espessura, né? Separador é o que? É entre um item e outro, tá? É a distância entre um item e outros. E guia, esse outro cara aqui é importante. Guia é o quê? Guia são esses nomes aqui na raiz que permite que dentro deles eu organize através de temas, que diz o tema, né? Do que tem de opção dentro dessa guia. Por exemplo, guia de aço, eu tenho o que? Opção de coluna de aço, viga de aço, chapa de aço, tudo referente a peças de aço. Concreto. Tá organizado aqui, tudo que referente a peças de concreto, viga, coluna, painel, laje, sapata e assim por diante. Tudo separado aqui em tema. Pô, as coisas, eu uso muito uma coisa daqui de aço, duas coisas aqui de concreto, 3 coisas aqui de armadura, 5 coisas aqui de editar. Então eu tenho que ficar sempre navegando entre esses caras aqui. Hoje isso não me incomoda mais, mas eu admito que para quem está começando
é legal organizar isso aqui direcionado para o seu trabalho, ou seja, na aba, nessa parte guia aqui, eu posso vir e criar uma nova guia para mim. Nova guia, Michel, adicionar guia, salvar. Aço. E salvo. Vamos ver. Agora sim. É porque acontece, eu não tinha colocado nada na minha guia, então ele desconsiderou. Ele não deixa, provavelmente então ele não deixa eu ter uma guia em branco. Tem que ter alguma coisa dentro dela. Então, recapitulando. Pra vocês entenderem o que aconteceu. Volto aqui no meu menu, configurações, faixa de ícones. Venho aqui em guia. Eu criei aqui através no campo guia, eu consigo criar uma nova guia aqui para eu poder organizar comandos dentro dela. Crio conforme a minha determinação, a minha necessidade. Vejo o nome que eu quero ter para organizar isso e coloco ele aqui. E venho e adiciono. Adicionei, necessariamente eu tenho que, antes de fechar tudo aqui, eu posso salvar, claro, não vai fechar, mas antes de fechar, eu tenho que adicionar alguma coisa dentro dessa guia, senão ele desconsidera, ele não cria. E aí aqui é fácil, pô, beleza, vamos lá. Agora eu sei que eu criei minha guia, que eu quero acumular tudo que eu trabalho. Eu sei que eu uso coluna, viga e chapa, muito. Então, seleciona aqui o botão, se eu vir aqui clicar em cima, ele fecha uma caixa azul em volta, ó. Quer dizer que eu estou selecionando isso. Clique e arrasto, coloco lá em cima do nome da guia, ele já vai pular lá para a guia. E aí eu venho adicionando aqui, ó, tá vendo que conforme a ordem ele cria uma barra azul para determinar onde que vai ficar o item. Se eu soltar, tá vendo? Ele foi para depois de explodir, mas eu também posso colocar ele antes de explodir. Então, ó, tá vendo? Ele cria uma barra mostrando para mim a ordem que ele está colocando, e assim ele deixa eu organizar. Beleza? Entendeu a raciocínio aqui da guia personalizada para você? É você poder pegar o que você mais usa aqui e acumular aqui de maneira que fique estático tudo de uma vez aqui para você, tudo a seu dispor aqui, para você trabalhar e ser efetivo e buscar ser mais efetivo no dia a dia e tudo mais, beleza? Recomendo muito para quem está começando. Repito, para mim não faz mais tanta diferença. Já me localizo bem, já tenho comandos aqui para praticamente tudo que eu preciso. Então, para quem ainda não tem essa familiaridade, ainda busca muito botões de comando, recomendo muito que vocês organizem uma guia para vocês com esses comandos mais usuais aí, digamos, do dia a dia. Beleza? E aí, na hora que eu salvar aqui, vou salvar, vou fechar, vou dar um sim. Na hora que ele soltar aqui, ó, vou na minha guia Michel, vai estar lá para mim. Comando explodir e comando coluna, com base no que eu pedir para estar, beleza? Show. Deixa eu voltar. Desfazer. Guia, Michel. Aqui, salvar, fecho, sim. Voltei aqui minha aba coluna para aço mesmo, não vou mexer nisso por enquanto. Volto a dizer, vocês configurem aí da maneira que melhor entenderem, ou conforme o curso, o treinamento fosse desenvolvendo, vocês vão avaliando e pegando ali no feeling o que vocês mais estão usando. Às vezes, de momento, você ainda não sabe nada do programa, ou sabe pouco, e não tem essa noção do que você realmente vai precisar usar muito, ou as coisas mais usuais aqui para você. Então, no decorrer do treinamento, você vai pegando e falando, pô, tô usando muito isso.
Vou entrar lá, voltar na configuração e vou passar esse cara lá para ter um destaque dele para mim. Pô, comecei a mexer algumas coisas aqui, tô vendo que eu tô usando muito esse cara, tá me incomodando, tá indo buscar ele toda hora em uma página diferente, uma guia diferente. Vou jogar ele lá na minha guia para ficar sempre ali estático para mim. É o bom de ter uma guia sua que você deixa paradinho e vai estar tudo aqui. Comandos de elementos, comandos de cota, comandos de concreto, criações de vistas, manipulação e atualização de desenho. Vai estar tudo aqui para você disponível, paradinho, só você vir buscar aqui sem precisar estar trocando de guia toda hora, beleza? Muito bom aí a dica. Agora vamos lá. Comandos. Mesma coisa, menu, configurações, só que agora você, em vez de em faixa de ícones, você vai em atalhos de teclado, beleza? Vai abrir esse cara aqui, ó, para vocês. Atalhos de teclado. Aqui no grupo, primeiramente, você consegue escolher aonde que eu tô colocando esses atalhos. São atalhos para o ambiente de desenho? São atalhos para o ambiente de modelagem? São atalhos para o ambiente de planejamento? Aí você determina. Estamos no ambiente de modelagem, então modelagem. Importar, exportar e restaurar. Ou seja, você consegue, depois que você criar aqui, ou se você tiver algum que alguém te passou, você consegue importar. Vamos falar primeiro do exportar. Vim aqui, configurei, coloquei meus comandos do jeito que eu achei que vai ficar bom no meu dia a dia, pro meu trabalho. Depois de feito isso, eu consigo vir aqui, ó, e exportar esse documento, atalhos, em qualquer lugar. Consigo exportar isso. E, por exemplo, se um dia eu mudar de máquina, for para outro lugar, for para um cliente que lá não tiver essas configurações, eu consigo levar esse arquivo que eu exportei e depois lá eu importo esse mesmo arquivo e já vai aparecer aqui, já vai puxar todos os comandos que você já configurou. Ou seja, você pode fazer isso uma vez e exportar. Depois aí, para onde você for, basta você simplesmente importar esse documento lá que seus comandos viram juntos, beleza? Restaurar, eu acredito que é alguma coisa de algum conflito, alguma coisa do tipo, beleza? Nunca precisei usar. Vamos ver o que ele dá. Restaurar, alterar os padrões do teclado. Tá, restaurar provavelmente é resetar, né? Ele reseta os comandos, tira tudo que você colocou e volta os comandos padrões aí nativos que vem quando você instala o programa, tá? Ele vem com algumas coisas aqui, eu não vou passar em tudo. Ele vem com algumas coisas configuradas já. Então, recomendação, mais uma aí. Passem por tudo aqui, dê uma olhada no geral. Não leiam tudo, mas dê uma olhada no geral que tem de opção aqui. Tudo que tem praticamente no programa tá aqui para você adicionar como comando. Até as macros. Já vem algumas coisas, então conforme você for rolando aqui, ó, você vai vendo alguns itens que já estão com comando, ó. Alternar, arrastar e soltar é o comando D. Alterar ortogonal, comando O. Shift M, Ctrl P, alterar em 3D e plano. Então já tem algumas coisas pré-configuradas aqui. Vai rolando aqui, vai dando uma olhada no que já tem pré-configurado de comando para você. O ambiente de modelagem é isso, de atalhos é isso. Não tem muito segredo aqui, não tem muito o que mostrar. Vou passar para vocês agora dica minha, coisa minha, métodos mil. O que eu mais uso, o que eu gosto de configurar, o que eu gosto de deixar configurado, né? As coisas mais usuais aí que eu tô sempre comandando, sempre dando esse comando, tô sempre utilizando. Vou explicar direitinho para vocês aí, mais ou menos passo a passo. Então, vamos lá. Filtro. Aqui é o ambiente onde a gente vai pesquisar o comando que a gente quer, com base no nome que a gente sabe que ele tem. Então, primeira coisa, saber o nome dos comandos.
Não adianta nada eu vir aqui sem nenhuma referência. Tem que ter referência. Coluna, viga, dependendo do que eu colocar. Coluna, por exemplo. Vamos lá. Criar viga metálica. Então, viga metálica. Criar viga metálica. Beleza? Tem aqui. Não tem nada de comando hoje nela. Posso vir aqui e colocar um comandinho para ela. Quem gosta de trabalhar com comando assim, em lançamento de peça, eu não gosto muito, tá? Para mim não faz tanta diferença mesmo. Eu gosto de ferramentas de manuseio e de formatação e de edição com comandos. Lançamento de peça é uma coisa que eu faço basicamente uma vez e depois entro em outro tipo de trabalho. Então, não é custoso para mim. Vou direto aqui no comando dos botões mesmo. Agora, edição é muito importante. Vamos lá, vamos começar por algumas coisas. Copiar e mover. Copiar e mover, isso a gente sempre vai estar utilizando. Então, primeiro vamos falar do copiar. Copiar. O copiar, eu tenho só copiar. Eu tenho copiar espelho, que é o que? Mirror. Espelhar, né? Fazer uma cópia espelhando. Eu tenho copiar linear, que é a movimentação linear mesmo, e aí através de coordenadas. E tenho copiar com rotação. Ou seja, tem um elemento, acha um ponto de referência e cria uma cópia rotacionando ele, né? 90, 180, 270. Os outros aqui não precisa se importar por enquanto. Se quiser dar uma olhada, mas não precisa se importar por enquanto. E isso daqui é o que você vai precisar para trabalhar de modelagem. Copiar espelho, copiar rotação, sinceramente, usamos muito pouco. Copiar espelho e copiar rotação, sinceramente, a gente usa muito pouco. Vamos focar aqui no só copiar e no copiar linear. É muito importante, tem diferença entre os dois. Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença entre os dois. Como que eu gosto de deixar? No copiar linear, eu gosto de deixar só o C. O copiar linear, ó, é esse cara aqui, que é a cópia através de comandos. Em X, em Y, distância X, direção X, direção Y, direção Z. E quantas cópias eu quero fazer. Esse cara aqui é muito importante no trabalho para ocasiões específicas. E o C é só copiar. Ou seja, cria um elemento aqui. Vamos criar um elemento aqui. Uma viga. Criei uma viga aqui. Selecionei ela, cliquei nela, selecionei ela. Destacou para mim. Se eu vim só com o C, eu tenho que fazer o quê? É o primeiro comando que eu falei para vocês. Eu posso fazer da seguinte forma, aqui. Eu posso vir estabelecer, ó, ele pede primeiro, ó, selecionar 2 pontos para indicar a direção. Ou seja, eu preciso de um primeiro ponto, clicado, botão esquerdo, e ele vai puxar uma linha para eu dar uma direção para ele. Onde eu quero mover isso? Qual sentido eu quero mover isso? Quero para cima no eixo Z, aqui na minha coordenada? Quero para um lado no eixo X ou quero para o outro no eixo Y? Vamos lá, vamos aqui no eixo X primeiro. Cliquei de novo, botão esquerdo. Ele identificou para mim que do ponto inicial que eu cliquei até o ponto final que eu dei o segundo clique, quer dizer que eu fui na direção X, 5.000 milímetros positivo. Ou seja, se eu selecionar esse cara aqui e mandar copiar, eu vou fazer uma cópia justamente nessa coordenada. X, 5.000 mais no eixo X. Beleza? Sabendo disso, agora fica fácil manobrar outros valores. Tá, daqui a aqui 5.000, mas eu sei que eu preciso mover nessa direção X, mas não é 5.000 que eu preciso. Eu precisava mover 3.500. Então, agora eu sei que eu tô na direção correta e posso movimentar a medida exata que eu quero. Ok? Vem parar na medida exata que eu quero. A 3.500, ou seja lá qual for. Como que eu gosto de usar esse cara aqui?
justamente nesse sentido. Acho a direção que eu quero mover meu objeto, entro com o comando, acho a direção é essa que eu quero mexer meu objeto e clico para ele me identificar para mim onde que eu tenho que mexer e qual o valor que eu tenho que mexer, se é positivo ou negativo. Pode ser negativo também. Pegar esse cara aqui, clicar, eu levei para cima, agora eu vou levar para baixo. Então ele sabe, ó, que do ponto 0, que é onde eu cliquei o clique inicial, como eu desci agora, então ele tá me determinando, ó, agora você moveu menos 2.000, entendeu? Então aqui a tecla tem essa jogada de número positivo e número negativo, e dependendo da direção de onde você quer mover os objetos, isso influencia, então fica ligado nisso. Por isso que eu falo, sempre entra com o comando, copiar e dá a direção que você quer mover. Clica num ponto, e não precisa ser especificamente na peça. Você pode pegar aqui no meio de uma linha aqui, ou de qualquer objeto de referência, e dar a direção que você quer. Então eu sei que para minha peça mover para cá, eu tenho que mover ela negativo. Então, e eu sei que eu preciso mover ela 1250. Então vem cá e copio minha peça 1250 na direção que eu determinei, sabendo que fazendo isso eu descobri que meu número que eu tenho que jogar ali é negativo. Pô, preciso de 2 peças. Cada uma 1250. Muda aqui a quantidade de cópias. 2 peças. Copiar. Opa, seleciona a peça. Copia. Criou 2 peças, cada uma 1250. 1250 uma, 1250 da outra. E assim por diante. Quero 50 peças. Copio. Vai copiar minhas 50 peças. Beleza? Quantas peças eu precisar. Isso aqui é muito bom para distribuir escada, degraus. Escada não. Para fazer escada e distribuir degraus. Isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom. Comentem aí se vocês querem que eu fale mais sobre isso. Deixa aí nos comentários. Que é uma informação muito importante. Não tá na programação aqui, mas é um jeito de se criar escada muito importante. Beleza? Se vocês quiserem, faço uma aulinha bônus aí só com esse assunto. Vamos seguir. Então, copiar linear, ele me permite fazer uma cópia através de coordenadas. E o Ctrl C, e esse comando é o C. Só o C. Eu gosto de deixar ele só no C. Cliquei no C, ele já abre a caixinha para mim. E no Ctrl C, normalmente em todos os softwares, o Ctrl C é uma cópia direta. O que eu estou selecionado, eu clico num ponto e levo até outro e faço uma cópia. Então o Ctrl C, geralmente em todos os softwares ou todos os programas, basicamente, Ctrl C geralmente é um comando de cópia direta. Então, estou com o meu item selecionado, Ctrl C, cliquei aqui e arrastei. Acabou, criei minha cópia. Estou com o meu item selecionado, Ctrl C, cliquei nele e dei a direção correta. E sei que eu tenho que mexer 1375. Entro com o valor. Carrego minha direção, solto meu mouse, deixo a linha ali mostrando para mim que está perpendicular. Vou fazer de novo, ó. Ctrl C, selecionei minha peça, Ctrl C, clico nela, arrasto ela para a direção que eu quero movimentar, soltei meu mouse. Pode ver que soltei porque ele tá me dando símbolo ali de 90 graus, ou seja, eu tô mexendo essa peça perpendicular a ela mesma, ou seja, em linha reta, tá na direção que eu quero. Eu posso vir simplesmente entrar com o valor aqui, ó, 1375. Posso entrar direto com o valor que eu quero mover. Não preciso ir clicar no ponto onde ela tem que fazer a cópia. Se você tiver esse ponto, vai lá e clica. Se você não tiver, mas souber a medida que você precisa fazer essa cópia, clica nela, seleciona, dá o primeiro clique, arrasta na direção que você quer mover e entra com o valor que você quer, da posição que você quer a cópia. 1375. Acabou. Beleza? É isso. Recapitulando, Ctrl C, cópia direta, seleciono minha peça, clico nela e clico onde eu quero fazer a cópia. Ou seja, saio clicando. Ctrl C é a cópia direta. E só o C
Aí eu trabalho através de coordenadas. Quero mexer numa direção, clique e arrasto, clico de novo, para ele identificar para mim qual que é o sentido do valor que eu tenho que entrar, se é positivo ou negativo. Quero mexer na outra direção, quero copiar na outra direção, tá vendo? Já mudou, já determinou para mim, ó. Para eu mexer nessa direção, então eu tenho que entrar com um valor negativo no valor e o valor tem que ser o que você sabe que precisa movimentar de peça aí. E também tem no eixo Z, tá vendo? Tá vendo o símbolo de 90 graus ali abrindo para mim? Ou seja, tô no plano ortogonal, tô mexendo ela alinhada, tô mexendo ela reta, tô subindo ela exatamente reta. Entro com o valor aqui, 5.000, tá vendo? Ele já determinou para mim aqui onde que eu tenho que preencher agora se eu quiser fazer uma cópia dessa peça exatamente para cima no eixo Z aqui, ó. Azul do Z, X vermelho e Y verde. Quando você dá algum comando, ó, Ctrl C, clico, geralmente a posição que você está puxando, por exemplo, se eu quero deslocar minha peça no eixo Y, na hora que eu puxar na direção do eixo Y, a linha de referência, as referências para mim de linha vão se tornar verde. Agora, se eu puxar na direção X, as linhas de referência que vão surgir para mim vão estar vermelhas. E se eu puxar na direção Z, vão estar azuis, conforme a divisão de cor que está aqui no símbolo de coordenadas aqui embaixo pra gente. Fechou? Copiar. Copiar e o copiar linear. O mover é a mesma coisa. Mover. Eu vou configurar o mover direto no Ctrl M e o mover linear só no M. Mesmo padrão. Só que a cópia trabalha fazendo uma cópia e o mover trabalha deslocando a peça em si, que eu selecionei. Venho aqui e movo. Certo? A peça saiu de um lugar e foi para o outro. Mover é isso. Copiar tem uma peça e quero uma cópia dela a X distância. X valor de distância. Beleza? O mover funciona da mesma maneira. E mesma coisa o Ctrl M. É um move direto. Pego onde ela está e clico onde ela tem que ficar. Tá bom? Ou dou a direção e entro com o valor manualmente. Eu tenho que movimentar essa peça. Tá? Eu sei que o Ctrl M é meio longe. Meus dedos são meio gigantes. Ó. Deixa eu pegar aqui. Meus dedos são meio gigantes. Então para mim é fácil. Se a sua mão for pequena, tenta configurar alguma outra. Alt M, não sei. Tá? Dá para configurar Alt M. Mas de uma maneira que fique mais perto aí, precisa apertar com o mindinho e o indicador. Tá bom? Mover. Falamos do copiar, falamos do mover, tá? Agora vamos lá. Outras coisas muito importantes aqui para mim. Vamos passando pelas abas e eu vou dizendo para vocês. Solda, muito importante, tá? Solda. Digita solda ali, ó. E vem aqui em criar solda na peça. Opa, não. Criar solda entre peças. Esse é o comando de solda. E aqui, ó, solda entre peças. Eu deixo no S, tá? Tô com uma peça aqui, vou criar outra aqui pra gente ver. Se eu vim aqui, S, clicar, selecione a peça para soldar. Opa. S, seleciona a peça que vai receber e a peça que vai chegar para soldar. Beleza? A ordem geralmente é essa. Se você fizer ao contrário, não tem problema, não é isso que vai interferir, isso não vai danificar nada. Tenta seguir essa ordem. Clica na peça que vai receber e depois na peça que vai chegar para soldar. Bom, tenta imaginar essa configuração. Beleza? Ele já criou o símbolo de solda aqui, ó. Então, se eu selecionar o Alt e clicar em uma das peças, eu vou selecionar as duas como um conjunto soldado. Todo conjunto soldado. Na hora que eu clicar em qualquer peça dele com Alt, segurando o Alt, ele seleciona todas as peças do conjunto. Selecionou, quer dizer que está soldado, beleza? Então,
comando de solda entrou bonitinho. Posso vir aqui selecionar o ícone e deletar, ou posso simplesmente dar um Ctrl Z para voltar antes da solda. Bom, solda, muito importante. Deixo no S, se você tiver outra preferência, aí é contigo. Vamos lá, vamos passando. Parafuso a gente não usa, não precisa de comando, a gente não entra com o parafuso direto, geralmente ele aparece a partir de macro, tá? Poucas vezes a gente vai usar manualmente, então quando precisar, dá para ir no comando de boa aqui na guia, não precisa de comando manual, usa pouco, acaba esquecendo. Parte de concreto aqui, se você quiser configurar, eu não configuro porque eu uso pouco também. Minha área específica é estrutura metálica. Vamos lá, vamos ver, vamos continuar aqui. Eu vou falar só o que é importante para mim, tá? Cara, aqui dividir peça, isso aqui eu costumo usar através de comandos. Se você quiser configurar, configure, tá? Que você mais utilizar aqui, dividir a peça, combinar duas peças, corte de peça, ou seja, tem uma peça dentro da outra, eu consigo aparar essa sobreposição através desse comando. Linha de corte, seleciono a peça aqui, passo uma linha e escolho um dos dois lados da linha para eliminar, tá? Só que se quiser configurar, configure, não costumo usar. Medidas, isso sim, isso é bom. Distância horizontal, distância vertical e distância livre, tá? Isso aqui é muito importante. Deixa eu vir aqui, ó. Horizontal, ó. Medir distância horizontal, ou seja, no plano eu entro com o comando X, que é a coordenada X e Y. Então, no eixo X, se eu quero cotar, ou seja, eu tô no plano aqui, ó. Ctrl P, entrei na vista planificada. Se eu quero cotar no sentido X, eu entro com o comando X. X, coto, clico num ponto, clico no outro que eu quero saber a medida e faço minha cota. Botão direito no fundo, redesenhar a vista, some minhas cotas. Agora, se eu quero na distância, isso é a direção horizontal aqui do plano. Agora, se eu quero na distância vertical, que é meu eixo Y, eu entro com o comando Y. Deixo assim para facilitar para mim aqui, ó. Para eu saber, porque aqui não é a mesma cota para todas as direções. Você tem uma cota livre aqui, mas ela pega também em Z. Você corre o risco de estar clicando em dois pontos diferentes, de níveis diferentes. Não é bacana. A cota F, que é uma cota livre, você vai saber usar ela e tudo mais. Tem ocasião que você usa ela bem em X e Y, ela cota para os dois lados. Cota em diagonal, ela já vem configurada no F, no comando F, tá? Essa cota livre. Você pode usar ela tanto em X quanto em Y, quanto em diagonal, mas ela tem risco de você pegar pontos errados. Agora, em X, cota na horizontal, em vertical, você não consegue pegar em pontos errados. Ou seja, se eu tentar entrar com a cota horizontal em X, mas eu pegar em Y, pode ver que ele não vai me dar nada. E vice-versa. Se eu pegar uma cota em Y, que é para eu medir na vertical, e tentar pegar ela em X, não vai me dar nada. Por quê? Eu não saí do ponto zero com ela na prática. Para Y, eu não saí do ponto zero. E aqui em X, vice-versa. Eu também não saí do ponto zero. Então, X e Y é uma cota mais específica. Eu sei que eu tenho que medir na horizontal. Então, eu venho direto com a cota na horizontal. Não invento para cotar com F, que é a cota livre, para não dar ruim. Eu sei que eu tenho que cotar na vertical, em Y, entro direto com o comando Y. Já vou fazer minha cota exata no comando Y. Eu sei que eu não estou pegando em diagonal, nem horizontal, nem nada. Estou pegando exatamente na vertical, no meu eixo Y, tá? Então, cotas muito importante. Medir distância vertical, Y. Medir distância horizontal no X. Beleza? Isso é importante. Mover, copiar, já falei. Objetos, linha, tá? Linha se usa muito. Linha.
Cadê o L? Aqui, ó. Adicionar linha de construção, L. Isso aí direto. AutoCAD também usava L. Isso aqui vem muito do AutoCAD também. Eu tinha muitos comandos lá e acabei trazendo muitos para cá. Então, L, linha, básico, tá? Deixem aí configurar. Tem outras coisas aqui se você quiser, círculo, arco, se você quiser configurar de alguma maneira. Você pode usar Shift, Ctrl e Alt para criar comando. Ou seja, Shift alguma coisa, Shift A, Ctrl A, Alt A. Então você pode usar Shift, Ctrl e Alt para criar uma sequência toda nova aí de comandos, para não conflitar. Às vezes tem, por exemplo, copy. É o C, mas tem outro comando que ficaria legal no C. Então, por exemplo, eu posso usar aí esse novo comando Shift C, mas tem um outro que também ficaria legal no C. Aí eu posso usar então Ctrl C, e aí eu vou criando uma escala aí de comandos, às vezes com a mesma tecla, para não conflitar, tá? Porque ele não deixa ter dois comandos com a mesma tecla, tá bom? Você consegue colocar duas letras, mas não, eu não recomendo. Recomendo sempre otimizar os comandos aí para uma letra só, tá? E o que você precisar, além disso, você usa o Shift, o Ctrl e o Alt para configurar. Fica bem melhor, bem mais clean, tá? Pontos aqui é importante, se você quiser também configurar pontos, é muito importante. Eu não gosto porque também são poucas as vezes que preciso utilizar. Quando preciso, eu venho direto aqui no comando. Agora, vistas é muito importante, tá? Vistas é muito importante. Criar nova vista através de 2 pontos. Esse é o comando que você mais vai usar. Criar vista usando 2 pontos. Ou seja, cliquei aqui, cliquei num ponto, cliquei no outro. Pode ver que as setas ali dão a direção da minha vista para onde eu vou estar olhando nessa vista que eu estou criando. Tá vendo? Meu ângulo de visão, como é que eu vou estar olhando. Então eu vou criar aqui, ó. 2 pontos. Cliquei num ponto, cliquei no outro. Muitas vezes ela vem em 3D. Só você dá um Ctrl P que ela vai para 2D, vai planificar a vista que você criou. Tá aqui criado minha vista. Vista através de 2 pontos, vista básica. Fecho aqui, de novo. Vista, 2 pontos. Deixa eu achar o comando aqui. 2 pontos. Aqui, ó, criar vista no modelo usando 2 pontos, tá? Eu deixo no V, vista, simples, padrão, V. Clico num ponto, clico no outro, dando já a direção que eu quero olhar. Segundo clique já confirmo, tá bom? E minha vista é criada aqui. A tecla permite você criar até 9 vistas, tá? Se eu vir aqui na janela e descer a setinha, eu já tenho 2, a 3D e uma vista, a 3D e uma vista provisória, que tá entre parênteses aqui. Ele permite que eu tenha aberto aqui até 9 no máximo, tá? Então fica de olho nisso. Continuando, vista, V, tá bom? Padrão. Antes de mostrar mais um comando aqui, eu vou falar de um outro comando aqui para vocês. Mas vamos falar que tem mais algumas coisas importantes aqui e que já vem de fábrica. Lista de vistas, isso já vem de fábrica. Ctrl I, tá? Ctrl I já vem de fábrica, já vem, quando você instala já vem Ctrl I, abre minha lista de vistas. Então todas as vistas que eu tiver criado aqui e eu tiver salvo elas como vistas permanentes, vão estar aqui para mim listadas aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui. Selecionar a grid. Seleciono minha grid que eu criei, botão direito nela, selecionada, criar vistas ao longo das linhas de eixo. Tá? Em X e Y eu quero planta, em Z com Y eu quero eixo e eixo. E crio. Tá vendo? Ele criou para mim aqui todas as vistas com base nos eixos que eu criei. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para dar um exemplo aqui. Da aba de organização das vistas, né? Então, Ctrl I, as vistas que eu tenho criado, vai abrir a aba de vistas para mim, tá bom? Corte no plano, isso aqui é muito bom, uma ferramenta muito boa de visualização. Pô, tô com o modelo cheio, conturbado, preciso olhar alguma coisa lá no meio. Esse comando aqui, desculpa que tá uma cachorrada aqui, gente, mas não tem jeito. Esse horário, a cachorrada fica louca. Criar um corte, criar um plano de corte. Ou seja,
Na hora que eu entrar com esse comando, eu seleciono uma face, qualquer face de qualquer objeto que eu tenho como referência para mim. Ele vai criar uma tesoura ali, cortando e ocultando tudo que tem dessa tesoura para trás aqui, tá? Isso também muitos softwares de 3D modelagem tem isso. Não é um comando secreto. Provavelmente vocês já viram aí algo parecido. Então cria um plano de corte para poder ver algo específico que está lá no meio de um monte de coisa, obstruído, por exemplo, tá? Isso já vem também, Shift X. Esse comando já vem, é muito bom, tá? Mais um aí, anotem. Área de trabalho, não precisa. Agora aqui, ó, plano de trabalho. Duas coisas aqui são importantes pra gente. Ferramenta do plano de trabalho, tá? Que é o quê? Deixa eu só passar aqui. Duas coisas são importantes. Aqui, ó. Primeira delas, vamos falar dessa daqui primeiro, ó. Plano de trabalho paralelo ao plano da vista. Ou seja, na vista que eu tiver, pode ser aqui na 3D, pode ser na 2D, no plano, onde eu estiver trabalhando, pode ser num corte, vou dar um exemplo aqui no corte, vou deixar ele aberto aqui. Se eu vim aqui e usar esse plano de trabalho e alinhar ele paralelo ao meu plano da vista, cliquei no fundo. Pode ver agora que meu X e meu Y tá aqui no plano, mesmo eu sabendo que para cá no meu modelo geral 3D, aqui é o Z, é a direção Z. Só que nesse plano que eu tô trabalhando, eu quero trabalhar planificado nele. Então agora horizontalmente aqui, para mim se tornou o eixo X e verticalmente para mim se tornou o eixo Y com base nesse plano dessa vista que eu tô trabalhando. Vou voltar lá no 3D para vocês entenderem. Tá vendo? Como eu criei uma vista olhando ali nessa elevação desse eixo e alinhei meu plano àquela vista de trabalho, ele reconfigurou para mim o X e Y. Por quê? Agora eu sei que a minha cota no comando X vai estar na direção X e a minha cota no comando Y vai estar na direção Y, ou seja, o X e o Y, tudo que você usar como referência aqui, o copiar, na hora que eu clicar aqui e arrastar para cima, vai estar no Y. Então, agora eu tô olhando planificado nessa vista e o meu X e meu Y tá alinhado nela. Isso me permite o quê? Isso me permite ter precisão e saber que eu estou movimentando as coisas exatamente no plano. Pode ocorrer que você esteja com o plano alinhado em outra vista, por exemplo, na 3D, e não alinhe, crie uma vista planificada e não alinhe suas coordenadas a ela, e você movimente isso aqui, pegando uma referência de duas peças que estão desalinhadas. Uma tá mais atrás, outra tá mais à frente. Corre o risco de você movimentar isso de uma para outra e essa peça se parar num plano lá atrás, desalinhado do alinhamento. Às vezes você tá querendo mexer reto, só que com referência naquele ponto da peça. Só que você não quer que ela se mova em profundidade, não quer que ela vá lá profundo, você quer que ela se mexa reto naquele plano. Por isso que é bom e importante sempre alinhar. Criei um plano novo, venho aqui e alinho minha coordenada de trabalho a esse plano. Eu sei que sempre que eu movimentar aqui, eu vou estar movimentando no plano, nunca em profundidade. E isso eu gosto de deixar o quê, ó? Paralelo ao plano da vista. Vamos achar esse cara aqui, ó. Paralelo ao... Definir plano de trabalho paralelo ao plano da vista. Eu gosto de deixar esse cara aqui no W, que é Word, né? O Word, que é um comando simples. Por exemplo, lá no AutoCAD a gente alinhava o CS. Quando a gente entrava com W, que era o Word de mundo, eu alinhava o meu plano com base no comando W depois de entrar com o comando CS de coordenada.
E eu fiquei com isso pra mim. Então, eu uso meu W pra alinhar meu plano aqui também. Entro com o W e alinho meu plano conforme o plano a minha vista. Entro com o W e alinho meu plano. Criei uma vista. Tô lá, ver. Vista nova. Planifiquei, Ctrl P. Criei minha vista. W. Aí começa a trabalhar. Movimento, faço o que tem que fazer. Faço tudo que eu tenho que fazer. Beleza? Esse é recapitulando. Criou uma vista nova. Trabalhou. Voltou para 3D. Alinha o plano. Sempre o plano que você tiver trabalhando no momento tem que estar alinhado. Beleza? Alinha minha coordenada ao plano de trabalho. Alinho minha vista ao plano de trabalho. E o segundo é esse cara aqui, ó. Ferramenta de plano de trabalho. Quando eu clico nele, conforme eu vou passando o mouse, ele começa a procurar aqui faces para mim, de referência. Tá vendo? Se eu colocar em cima do perfil, ele busca um alinhamento no plano da face desse objeto que eu estou selecionando. Se eu vim aqui para a alma, ele começa a buscar alinhamentos no plano da alma. Se eu vim aqui dentro da mesa, ele começa a buscar alinhamentos dentro do plano da mesa. Tá? E vice-versa. Para onde eu for, ele vai começar a tentar identificar planos para mim. Isso aqui é importante. Mais para frente no trabalho de modelagem, entrando no modelo fundo, isso aqui você vai ver qual que é a importância desse cara aqui de estar alinhando no processo. Então, por exemplo, estou querendo fazer algum trabalho que eu preciso estar com o meu plano alinhado no topo desse perfil. Cliquei aqui, ó. Então ele crava ali para mim meu alinhamento. Estou fazendo um trabalho que eu preciso estar alinhado aqui na alma, nessa face da alma do perfil. Posicionei meu mouse em cima ali, ele achou esse plano, ele alinha lá para mim, ó. Pode ver que ele está alinhado com a face. Ele busca faces de alinhamento para poder planificar aqui a minha referência, tá? Isso é muito importante, porque desse movimento vem um segundo movimento importante, que aí agora completando os comandos de criação de vista por 2 pontos, é o comando que a gente mais vai usar, mas esse também é legal, vista no plano de trabalho. Ou seja, qual que é a importância disso, cara? Presta atenção, meu querido e minha querida, dica de ouro. Combinando esse alinhamento de plano de trabalho na face que eu quero, com esse comando de criar uma vista nesse plano de trabalho, ou seja, eu consigo trabalhar fora de alinhamentos já globais. Por exemplo, eu tenho meus níveis, tá? Mas eu posso ter coisas intermediárias aí, que não tem nível determinado. E eu posso, em algum momento, precisar trabalhar nesse plano, mas ali não é uma elevação oficial para mim, uma elevação secundária. Então esse comando permite você estar fazendo esse trabalho de ir naquele plano ou naquela lateral, naquela elevação, trabalhar lá sem precisar ter um eixo oficial para ela ou sabendo que não existe um eixo oficial para ela. Então o que eu faço? Eu venho e alinho com a minha ferramenta. Se o W é o alinhamento global no plano, eu clico no fundo, o alinhamento na face é o Ctrl W que eu gosto de usar. Ctrl W eu busco esse alinhamento de face. Ou seja, eu busco essa ferramenta aqui, ó, a ferramenta de plano de trabalho. Eu busco um plano para virar meu plano de trabalho. Fazendo isso, eu deixo o comando aqui, criar a vista no plano de trabalho, como o Ctrl W, o Alt W. Ou seja, com o Ctrl W eu determino meu plano. E com o Alt W, eu crio minha vista nesse plano que eu determinei. Então, cara, isso aqui é uma ferramenta poderosa. Eu consigo, Ctrl W, quero trabalhar, vou precisar fazer algum trabalho aqui na mesa desse perfil. Ctrl W, alinho o plano nessa face da alma. Ctrl W, Alt W, eu crio uma vista nesse plano que eu criei. E começo a trabalhar lá, fazer o que eu tenho que fazer. Poderoso isso, poderoso.
Tô com uma peça aqui, deixa eu fazer uma cópia dessa peça aqui, ó. Copiar, especial... Copiar, especial, rodar. Aqui, 45 graus. Copiar, rodar. Eu vou explicar certinho aqui as referências, como saber as referências aqui dos comandos de cópia, de rotacionar da mirror. Vou explicar isso certinho quando a gente entrar na modelagem, tá? Então, criei uma peça aqui 45 graus de exemplo. Não existe eixo para ela, mas pô, eu vou ter algum furo aqui no meio dessa alma, vou ter alguma coisa aqui nessa peça a ser trabalhada, a ser feita. Vou ter que entrar com furação, alguma coisa que eu vou ter que fazer. Mas eu não tenho um alinhamento para ela. Eu posso vir simplesmente aqui e alinhar o plano e através do comando vista por 2 pontos criar minha vista nesse alinhamento dela. Tô vendo ela de frente. Posso, mas muitos comandos para eu chegar nessa informação. Com 2 comandos, Ctrl W, alinhar meu plano, Alt W, eu crio a mesma situação, a mesma vista, através de apenas 2 comandos. Outro eu teria que alinhar meu plano, dar um Ctrl P para eu ficar planificado. O zoom ia para trás, ia dar um zoom out. Você ia ter que voltar a focar na peça. E aí entrar com o comando V, clicar num ponto, clicar no outro para criar sua vista. Um rolê. Mas é uma das formas. Essa outra forma é muito mais simples. Clico no... acho a referência. Cravo minha referência ali e com Alt W eu crio a vista com base nessa referência que eu criei, tá? Só que permite você ser ágil e aí com essas 2 ferramentas na mão, a imaginação é o limite, tá? Pegando o gancho, que eu falei para vocês que quando eu tô numa vista 3D e vou pro plano dela, ele dá um zoom out e vice-versa. Quando eu tô no plano e vou pro 3D, ele também dá um zoom out. Aqui não tem nada, mas eu posso me deparar num dia que eu vou estar com um modelo mega carregado, cheio de coisas em vários níveis, distribuído lá. E vai ter coisas ali no meio. Às vezes eu tô vendo algo na vista 3D que depois que eu coloquei no plano, me bagunça tudo. Tem muita coisa em cima, muita coisa junto ali no mesmo alinhamento. Fica ruim para eu ver. Então o que eu gosto de fazer? Só um adendo, não mostrei o comando para vocês aqui, ó. No plano de trabalho, no plano de... Aqui, ó. Criação de vista de modelo no plano de trabalho, Alt W, tá? Então, planificar, ferramenta de plano de trabalho, que é de criar o plano de trabalho, Ctrl W. Ferramenta de criar uma vista com base nesse plano de trabalho, Alt W. Ctrl W, Alt W. Os 2 comandos, a sequência é essa. Ctrl W, Alt W. Gosto de deixar essa sequência, fica bem didática para mim. E tô numa vista, quero alinhar meu plano, W, clico no fundo. Tô numa vista, quero alinhar meu plano, W, clico no fundo. Não precisa clicar em nada, só no fundo, tá? É isso. Voltando. Pegando o gancho, que nem eu falei. Tô com o modelo mega carregado. Tô no 3D aqui, tô com uma peça na minha frente, a peça que eu quero informação. Só que quando eu dou um Ctrl P, quando eu mudo de plano para 3D e 3D para plano, ele sempre vai dar um zoom out, um zoom all. Ou seja, ele vai expandir tudo que tem dentro, para você observar e caber dentro da tela tudo que tem dentro do modelo. Às vezes é ruim, às vezes está com muita coisa em cima. Às vezes está com muita coisa em cima da sua peça e fica ruim a visualização. Então, o que você faz? Existe um comando aqui, se eu tiver com uma peça selecionada, vim com o botão direito aqui e pedir zoom.
zoom na seleção, ele vai me dar um zoom diretamente na peça que eu tô selecionada. Botão direito, zoom na seleção. E ele enquadra ela para mim na tela. Ctrl P, bagunçou, expandiu tudo. Mas tô com minha peça ainda selecionada, botão direito, zoom na seleção. Ele vai lá e dá um zoom na peça. Por que eu tô mostrando isso? Isso também é uma ferramenta muito importante. Se eu tô numa área conturbada, mas eu preciso trabalhar ali de qualquer jeito, tem que dar um jeito de trabalhar ali, tem que dar um jeito de enxergar a peça ali no meio de tudo mesmo, não tem o que fazer. Isso é uma ferramenta boa. Eu posso vir aqui, por exemplo, criar minha vista para trabalhar no plano. Caramba, tá bagunçado. Mas minha peça tá selecionada ainda. Eu criei minha vista em cima da minha peça selecionada. Venho, dou um zoom na seleção. Eu vou cair lá na peça onde que eu tô... na peça selecionada. Beleza? Seleciono minha peça, recapitulando. Venho aqui, botão direito, zoom na seleção. Esse comando é muito importante. O que eu gosto de deixar configurado nele? O Z direto, o zoom direto. Você não usa zoom aqui para tudo. O zoom aqui é o scroll. Rola para frente e rola para trás. Esse é o zoom. E seu mouse é o centro do zoom. Então, o zoom aqui é o scroll. Isso é o que você vai usar. Isso basta para tudo de movimentação na tela aqui. Agora, para focar na peça, isso é muito importante. Isso vale a pena configurar. Atalho de teclado. Zoom selecionado, na peça selecionada. Eu deixo o Z direto, um comando, uma letra única, tá? Eu deixo o Z direto. Tô com minha peça selecionada, pô, deu um zoom, olhei tudo, queria voltar naquela peça, mas ela tá selecionada ainda? Z. Quero ver essa peça e vou ter que trabalhar num corte ela. Só que tem muita coisa em volta. Seleciono ela, crio o meu corte, e na hora que ele criar meu corte, eu planifico e aperto o Z. Ele vai direto nela lá. E aí eu começo a trabalhar. Beleza? Pô, perdi minha peça. Não sei mais qual que é. Mas lá no 3D eu ainda tô com zoom nela. Seleciono ela de novo, volto na vista, Z. Vou lá pra ela de novo. Outra dica de ouro, já vale seu like. Deixa o like aí pra fortificar. Segue a gente, tá? Ativa o sininho pra quando sair vídeo vocês ficarem sabendo. Compartilha aí com quem vocês gostam e com quem vocês acham que a informação vai ser interessante. Continuando. Z, tá? Zoom na seleção. Z. Vai direto. Comando básico. Simples. Tá bom? Dessa parte aqui eu acho que tá bem posto, tá? Vista, renderização, tá? Que não precisa de nada muito específico. Da parte de desenho já vem tudo pré-configurado, tá? Por exemplo, Ctrl L. Eu abro minha lista de desenhos. Propriedade, criar desenho. Isso aqui você não precisa de um comando. Listas, Ctrl B. Abro meu comando, minha aba de listas, onde eu posso extrair as informações. Quero saber o resumo de materiais da obra. Quero saber resumo de parafuso da obra. Vai estar aqui tudo em listas, tá? Fases, Ctrl H. Vem pra cá a telinha. Fases, que é onde eu organizo. Fase 1, primeiro pavimento é fase 1. Segundo pavimento é fase 2. Vem aqui, adiciona a segunda fase. Duplo clique. Quando o arroba estiver nela, tá vendo? Quando é um duplo clique, o arroba pula para ela. Tudo que eu criar a partir de agora vai estar na fase 2. Fechei o lançamento da fase 2, vou iniciar o lançamento da fase 3. Cria a fase 3, duplo clique, o arroba vai para ele. Então quer dizer que a partir de agora tudo que eu criar vai estar na fase 3. Beleza? E assim por diante. Então, isso que eu estou mostrando por último aqui já são comandos já pré-configurados. É isso. Os outros são de desenhos. Isso quando a gente entrar em desenho, vamos ver, a gente fala deles, tá? Se
vocês querem ver uma explicação bem bacana sobre desenhos e comandos também na área de desenhos, deixa no comentário aqui. Fala o que você quer ver, conta o que você quer ver. Se tiver algo mais, também deixa aí no comentário, beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Configurações, atalhos de teclado. Vamos passando aqui. Word, ou seja, se eu tô com o ortogonal ligado ou desligado. Desligado eu não tenho referência, eu posso mover para qualquer lado livre. Ligado eu consigo achar direções específicas através de símbolo de 90 graus, que me diz que eu estou fazendo uma movimentação ortogonal, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Vou trocar, nada de interessante. Vamos rolando aqui um pouquinho. Acho que não tem mais nada a se falar. Eu acho que se surgir alguma necessidade no meio do trabalho aqui de projeto, a gente para e comenta, configura junto. Bom que a gente vai treinando, relembrando, tá? Ctrl C, isso aqui a gente já viu. Alt W, isso aqui a gente já viu. V. Shift, Ctrl B. S de solda, isso aqui é importante, a gente configurou. Os Ws, a gente configurou. Ctrl Z, desfazer, né? E Ctrl Y é desfazer ou desfazer. Ou seja, Ctrl Z você volta um comando. Ctrl Y você adianta um comando, tá? Isso é muito importante saber. O restante é delete, excluir. O restante é base. Beleza? É isso, acho que tá visto esses dois pontos que são muito importantes pro início aqui dos trabalhos, você configurar. Volto a frisar, é muito importante. Para esse tempo, cara, configura. Formata aqui, deixa o caminho aqui assentado para você entrar e trabalhar. E conforme, pelo menos o básico, o grosso da coisa, conforme você for trabalhando, você vai sentindo algumas necessidades. Pô, tô usando muito isso. Vai lá, configura aquele comando para você e segue em frente, cara. Exporta os atalhos para você ter. Caso você vá para algum outro lugar, você possa importar. Deixa sempre exportadinho lá. Cria sempre seus backups. Backup hoje em dia é importante para tudo. Tenha backup de tudo. Não deixe nada sem backup. Principalmente de coisas que você criar. Tudo tem que ter backup hoje, tá? O mundo tá cibernético demais e perigoso. A gente tem risco também nesse campo cibernético, tá? Podemos perder. E aí, informação é valiosa. Volto a dizer, a principal matéria-prima hoje, a mais valiosa de todas, é a informação. Bom? Não perca isso. E não deixe que isso se vá. Tá visto. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Conto com vocês no próximo episódio, tá? Aí a gente, vamos ver, eu acho que a gente já vai entrar em iniciação de modelagem e de trabalho de projeto, beleza? Vou apresentar para vocês o projeto que a gente vai fazer e vou disponibilizar os arquivos para vocês trabalharem junto comigo. Ou seja, os projetos que a gente vai seguir. Vai estar em PDF, beleza? E aí na próxima aula eu explico tudo certinho, como que vai ser a dinâmica, tá bom? Obrigado por estar comigo até aqui. Obrigado por estar comigo até agora, tá? Nesse tempo que a gente tá levando aqui para desenvolver esse assunto. Deixa um comentário, igual eu disse, deixa um comentário aí do que você tá achando. Se ficou alguma dúvida, curte o vídeo aí, por favor, deixa um likezão, bem bacana, bem legal. Segue a gente, se inscreve no canal, compartilha o canal com quem você achar interessante. No LinkedIn, vai estar meus links aqui embaixo. Se você quiser me marcar lá no LinkedIn, me marca lá no LinkedIn. Temos uma rede bem legal, bem bacana lá, tá? Conto com você no próximo episódio, beleza? Vamos junto, vamos nessa. Espero que você esteja gostando, espero que esteja legal, espero que as informações aqui estejam ajudando, estejam te levando a descobertas ou também te ajudando a melhorar no que você já sabe. Se você não souber, espero que esteja sendo uma experiência aí de descoberta muito boa para você. Tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez, Michel Mendes se despede aqui. Um beijo, um abraço, fique bem. Tamo junto.
É nóis.